Olá pessoal, máquinas síncronas, análise fasorial, perfeito? No nosso último encontro fizemos uma análise que a partir da flutuação trabalhamos a máquina sendo um motor, tá certo? Analisamos as configurações e comprovamos aquela tese de que se você pegar um diagrama fasorial de um gerador, colocar à frente de um espelho plano, né, a imagem passa a ser exatamente o diagrama fasorial de um motor. Essa ideia é muito interessante, tá bom? Então, se você observar aqui, nós temos na nossa lousa branca os dois fasoriais, tanto para gerador quanto para motor, disponíveis ali, exatamente como nós encontramos e vimos nos nossos dois últimos encontros, nesse nosso espaço de conversa sobre máquinas elétricas, perfeito? É interessante perceber que ambos foram traçados a partir da mesma condição inicial, qual a máquina estava flutuando no barramento. Tá? Sabemos também que se uma máquina está flutuando no barramento, para fazê-la operar como um gerador ou como um motor, basta atuar na sua entrada à potência mecânica, né, órgão primário, para fazer essa alavancagem. Ora, abrindo mais as comportas para a máquina trabalhar com uma potência mecânica maior, ela sai um pouco momentaneamente da situação de equilíbrio dinâmico, até que o conjugado entre frenando e voltando a esse equilíbrio e pegando esse excesso de potência mecânica, disponibilizando na rede em função de energia elétrica. No motor é exatamente o contrário. Você fecha um pouco a parte mecânica, a máquina vai ter que demandar uma potência elétrica do barramento para suprir essa necessidade básica dela e restabelecer também via conjugado eletromagnético o equilíbrio dinâmico, então consumindo potência elétrica da fonte. Interessante perceber que na ação geradora, como a potência sai da máquina para a barra, a corrente sairia daquele modelo por impedância da máquina, convencional com positivo, mais IA, tá? No entanto, quando a mesma malha passa a consumir energia da fonte, né, de uma barra qualquer, a corrente muda de sentido. Ela pode até ter o mesmo módulo, problema nenhum, só que agora entra na barra, indicando uma inversão do sentido do torque. Torque agora no mesmo sentido da velocidade. Então, por convenção, se torque frenante, corrente saindo da malha, corrente positiva, torque acelerante, corrente entrando na malha, corrente negativa. Perfeito? Bacana. Só para a gente, né, relembrar as situações, os mesmos fasoriais aqui, a única coisa que mudou é que eu fiz ambos monocromaticamente, tá? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo e trabalhar os dois de maneira simultânea, porque o momento é muito bom para que você não use desse artifício, qual? Análise motor e análise geradora simultaneamente. É uma máquina síncrona objeto de estudo, tá? Se a ação de conjugado frenante ou acelerante, isso é uma questão meramente circunstancial, é só questão de equilíbrio mecânico de potência elétrica e potência, né, mecânica disponível na ponta do eixo, simplesmente isso, tá bom? Então vamos aproveitar e verificar o que acontece nos desdobramentos, tanto na ação geradora quanto na ação motora. Perfeito? Muito bem. Temos uma pergunta interessante e um teorema para trabalhar, aliás, foi exatamente o foco do final do nosso último encontro. Perfeito? Vão lembrar? Toda máquina síncrona, ligada a um barramento de potência infinita e com excitação constante, as variações do conjugado eletromagnético e da potência ativa se fazem através do ajuste do ângulo de carga. Decisivo, tá? Decisivo. Volto a dizer, a máquina estava flutuando no barramento. Mexemos na vazão, órgão primário, potência mecânica e fizemos com que ela operasse como gerador ou como motor sem mexer na corrente de excitação. Então, atenção, eu vou relembrar aqui aquela coluna importantíssima vinculada à corrente de campo, à corrente de excitação. Olha lá. Corrente de excitação, associada à força magnetomotriz do rotor, associada ao fluxo rotórico, associada à força eletromotriz induzida. Então, gente, mais uma vez eu quero reiterar, se eu estou com a máquina em regime permanente, e é o caso, né, girando na situação síncrona, ela opera com tensão nominal, frequência nominal e velocidade síncrona. Então, numa situação como essa, não há variação de dφdt por frequência ou por velocidade. Então, senhores, reiterando, ratificando essa informação, a única maneira de você alterar o módulo dessas três componentes aqui, respectivamente, força magnetomotriz do rotor, fluxo rotórico e freio induzida, é alterando a corrente de excitação. Tá? E estamos no estágio que a máquina, depois que ela flutuou, depois que nós fechamos aquela chave tripolar e ela saiu do funcionamento singelo para a barra infinita, não mexemos na corrente de excitação até o presente momento. Tá? O que fizemos foi atuar na vazão, abrindo e fechando, a máquina entrando como gerador e como motor. Então, eu estou de fato com excitação constante. Então, o teorema, o texto dele cai perfeitamente nessas duas condições. Uma máquina síncrona, motor ou gerador tanto faz, ligada à barra infinita. E isso significa uma informação importante, qual? Se a barra é infinita, VT é constante com sua frequência. Então, VT constante, né?
fluxo resultante, estator e rotor constante. Afinal de contas, é ele quem produz e está ligado a VT pela lei de Faraday. Então, numa máquina síncrona, ligada ao barramento de potência infinita e com excitação constante, variações do torque e da potência ativa se farão a partir do ajuste do ângulo de carga do nosso famoso deltinha. Tá? Só para lembrar, só para dar consistência, é bom a gente ter que seguir em mente, né? Menos π sobre 2, P sobre 2 ao quadrado, fluxo resultante estator-rotor, força magnetomotriz do rotor, seno do ângulo de carga, equação de conjugado. VT vezes IA vezes o cosseno de θ, equação de potência ativa, tá? Só para que a gente possa, de certa forma, nortear e balizar a nossa conversa aqui. Combinado? Isso é importante. Aliás, para não ficar uma coisa muito emboladinha, eu vou até inverter a posição dessas expressões aqui, porque vamos precisar delas para o que nós pretendemos desenvolver aqui. Tanto a expressão de potência ativa quanto a expressão de conjugado, tá? Precisamos delas para que nós possamos fazer e entender o que vai se passar, uma vez que o teorema diz potência ativa e conjugado. Ele soma e não exclui, tem que ser os dois, né? Um e o outro, e não necessariamente um ou outro, tá legal? Pois é, antes, porém, da gente mergulhar nessa análise, tá certo? Ou fazendo a análise dessa forma, vi uma pergunta interessante. Potência ativa e conjugado de fato são grandezas equivalentes, não é verdade? Nós estamos trabalhando com isso a longa data e desde sempre. Não houve nenhum tipo de contra-argumentação, tá? Mesmo porque na própria unidade de potência ativa, que é o watt, está contida a unidade de torque ou de trabalho, que é newton-metro. Afinal, watt é newton-metro por segundo. Então, é o tipo da coisa que não se discute. No entanto, é sempre cabível de uma demonstração. E eu diria que uma tentativa de fazer essa demonstração da equivalência, da proporcionalidade entre potência ativa e conjugado em uma máquina síncrona, o momento talvez fosse extremamente interessante e salutar para que pudéssemos realimentar o que vai ser desenvolvido aqui. Quem sabe nos ajudaria a demonstrar esse teorema, tá? Então, o que eu farei antes aqui? Eu vou tentar mostrar isso usando os dois fasoriais, tanto para motor síncrono como para gerador síncrono, que de fato potência ativa e torque são grandezas equivalentes, são grandezas perfeitamente proporcionais. Quem sabe nos desdobramentos dessa linha de raciocínio, né, o teorema não venha a ser, de certa forma, facilmente, né, um processo com mais facilidade para demonstrá-lo. Quem sabe isso pode acontecer. No mínimo, vamos comprovar uma coisa que nós sabemos que é verdade. E vamos, né, aprendendo, mexendo, nos envolvendo cada vez mais com essa ferramenta fabulosa que é o fasorial envolvendo as máquinas síncronas. Então presta atenção, se a minha ideia é demonstrar a equivalência entre potência ativa e conjugado a partir dos fasoriais de um gerador síncrono e de um motor síncrono, olha gente, todos os caminhos levam a Roma. Tá? Eu vou tentar uma abordagem aqui simples, sempre procurando fazer a mais simples possível e quem sabe nessa abordagem identificar no fasorial algumas outras informações importantes que serão úteis inclusive a posteriori, ao longo de todo o processo que está por vir com esses fasoriais. Sempre é bom se caminhar utilizando uma rota cujos desdobramentos serão úteis daqui para frente, tá bom? Então preste atenção, repito, existem N mais N maneiras de provar isso, inclusive com os fasoriais. Essa é apenas uma delas, tá? Por exemplo, é o que eu vou te propor fazer. Eu vou sugerir a ação, você vai pensar um pouquinho aí e depois vamos plotar isso nos dois fasoriais, tá bom? Eu vou até mudar a cor do pincel para chamar a atenção, porque esse fasorial que está aqui e esse foram pinçados literalmente das videoaulas anteriores. O gerador está aqui, o motor está aqui, ambos vindo da flutuação e com o mesmo tipo de ação, ou no mesmo local de atuação, potência mecânica, regulador de velocidade. Perfeito? Pois muito bem. Uma vez os fasoriais apresentados, olha o que eu vou te propor. Eu já havia dito para vocês em outras oportunidades algo do tipo: qualquer segmento, qualquer semirreta, qualquer ângulo, qualquer marcador geométrico que você utiliza, que você propõe no triângulo de forças magnetomotrizes, você pode ter certeza, esse mesmo marcador você pode extrapolar para o triângulo de fluxos, evidentemente, tá certo? E vou dizer mais, na mesma direção e sentido, porque lei de Ohm magnética, todo fluxo é fruto de quem? De uma dada força magnemotriz sobre relutância, perfeito. Então qualquer traço que você representar aqui, você pode trazer para cá, mantidas direção e sentido, lei de Ohm magnética que dá suporte para isso. E não vou parar por aí não, tá? Qualquer traço, qualquer segmento, qualquer linha, qualquer ângulo marcado, qualquer argumento geométrico marcado no diagrama de fluxos, você pode transportá-lo para o diagrama de tensões.
Basta que você respeite quem? Quem que é entre fluxo e tensão? Lei de Faraday, uma defasagem de 90 graus. Percebe? Então nós vamos começar fazendo isso nos diagramas de fluxo, de força, magnetomotriz e extrapolar para os diagramas de tensão. Perfeito? Então vamos lá? A partir do VT, tomando o VT como referência, eu vou traçar um segmento que eu vou chamar de segmento XY, paralelo a VT, mas no diagrama de forças magnetomotrizes. Vou tomar como referência o ponto de interseção entre a força magnetomotriz do rotor e a força magnetomotriz de reação da armadura em ambos os fasoriais. Vou chamar isso aqui, por exemplo, de ponto X. Ponto X. Eu peguei o ponto onde termina o vetor força magnetomotriz do rotor e começa o vetor força magnetomotriz de reação da armadura em ambos os fasoriais, tá bom? Esse meu segmento XY, por hipótese, ele será traçado paralelamente em relação a VT. Ó, o VT onde está, tá? Ó, o ponto X. Que segmento XY é ele? Eu vou traçar esse segmento buscando o vetor força magnetomotriz resultante. Ora, se será assim, buscando o vetor força magnetomotriz resultante e paralelo a VT, seguramente estamos falando do segmento XY, que vai ser marcado dessa forma. O Y está aqui, nesse fasorial, e o Y estaria aqui, nesse fasorial. Tá? Então, o que eu vou colocar como observação importante aqui, o nosso segmento XY, ele é paralelo à nossa tensão VT, tanto no diagrama de gerador, quanto no diagrama de motor. Tá certo? Partir do ponto de interseção das duas forças magnetomotrizes em relação à resultante, paralelo a VT, e marcamos o segmento XY. Acompanhando? Perfeito. Estou partindo do pressuposto que aquela ideia e aquela sugestão de um resgate, de uma visitação à geometria plana espacial foi feita. Então, olha a importância disso aqui. Será que eu posso afirmar que esse ângulo aqui que eu estou marcando, entre o segmento XY e a força magnetomotriz de reação da armadura, é um ângulo conhecido? Ora, se o segmento XY, por hipótese, é paralelo a VT, esse segmento é paralelo a esse, e esse segmento é paralelo a esse. E que mais? Ora, sabidamente, toda e qualquer força magnetomotriz é paralela à sua respectiva corrente, porque foi ela que produziu essa componente, foi a corrente A que produziu a força magnetomotriz de reação da armadura A. Então vejamos, se o XY é paralelo a VT e o A é paralelo a A, significa o quê? Que esse ângulo aqui é congruente com esse, ou seja, pode-se provar, porque ângulos formados por lados respectivamente paralelos são congruentes, né? Que esse ângulo aqui é θ e esse ângulo aqui também é θ. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então, encontramos o ângulo θ, né, numa posição já nos diagramas de forças magnetomotrizes, o que é muito coerente, porque a nossa corrente A, na verdade, originalmente ela estava aqui, ó, na mesma direção e sentido da sua respectiva força magnetomotriz. A estratégia de transportá-la para o diagrama de tensão foi apenas para visualizar o θ, nada mais do que isso. Perfeito? E eu acho que isso aí vai ser uma coisa muito interessante para a gente. Gostaria que você percebesse aqui dois triângulos retângulos que eu vou marcar agora. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto de origem de ambos os fasoriais, tá? E esse ponto aqui, ó, de interseção entre a força magnetomotriz resultante de armadura e a força magnetomotriz resultante, eu vou chamar de ponto Z. Então observe que aconteceu aqui em ambos os fasoriais um triângulo X, Y, Z, retângulo em Y, tanto aqui quanto aqui. Perfeito? Um triângulo XYZ, XYZ, retângulo em Y, nos dois fasoriais, tá certo? Posso te propor uma coisa? Vamos projetar a força magnetomotriz de reação da armadura sobre o segmento XY em ambos os fasoriais, ou seja, pegar essa componente aqui, ó, A, força magnetomotriz de reação da armadura, e projetar sobre XY. Ah? Então, se eu fizer isso, convenhamos, o segmento XY passa a ser igual a quem? Ora, ao projetar eu vejo que o XY é cateto adjacente a θ, uma vez que o triângulo XYZ é um triângulo retângulo, então significa que será quem? Será o segmento A, que é a nossa hipotenusa desse triângulo, vezes o cosseno de θ, aqui, cateto adjacente, hipotenusa, nos lembra cosseno, tanto no triângulo quanto no outro. Tá? Ora, partindo do pressuposto que uma força magnetomotriz sempre é número de espiras do enrolamento, número de espiras do enrolamento de armadura, vezes a corrente do enrolamento, que é a corrente de armadura, olha que coisa interessante eu tenho aqui. Então, XY é A cosseno de θ, que é NA cosseno de θ.
Só que o N, senhores, é uma constante construtiva. N não diz piras, então eu posso falar que vale um K vezes IA cosseno de θ? Perfeitamente, né? Problema nenhum. Uma vez que não diz piras, de fato é uma constante construtiva. Perfeito? Olha que coisa. Então, diante disso, preste atenção. Eu farei um convite para vocês agora a dar uma olhadinha nessa equação aqui em cima. Meus amigos, se essa máquina está ligada a uma barra infinita, o que você me diz do VT, hein? Ora, o VT também é uma constante. Então, será que eu posso afirmar que esta equação de potência ativa, vou fazer até que logo aqui embaixo, também pode passar a ser escrita assim, ó, se VT é uma constante da barra, e aí, gente, você pode extrapolar, né? Seja isócrona ou infinita, seja x0 ou infinita. Se for infinita, o VT fica muito mais constante, com muito mais segurança, né? Em função da extensão, da complexidade, da abrangência da barra. Mas no funcionamento singelo, isócrono, nós fazemos tudo também ali, manobrando as entradas e saídas para que o VT não se altere. Então, no frigir dos ovos, vale para um, vale para outro. A barra infinita porque nos dá referencial, nos dá um suporte, nos dá um apoio. Então, se eu estou na barra, sem dúvida o VT é constante. Então, seria uma constante K' vezes IA vezes o cosseno de θ? Não seria mais ou menos isso? Agora eu vou mudar até a cor do pincel, tá? Eu convido você a dar uma olhadinha nessa expressão e nessa expressão aqui. Eu até fiz questão de, para NA, falar que é uma constante K. E para o VT, que é uma constante da barra, uma constante K', para que não fique igualzinho as constantes, tá certo? Ora, tudo bem, as constantes até podem não ser iguais, e de fato não são, mas olha bem, K e A cosseno de θ, K' e A cosseno de θ, o que eu tentei mostrar para você? Que de fato, o nosso segmento XY está completamente associado à potência ativa que essa máquina desenvolve. Não há a menor dúvida. E veja, se você tem uma relação de proporcionalidade, ou semelhança, ou equivalência, para transformá-la em congruência, basta você buscar uma certa relação entre essas duas constantes. Então, em síntese, todo segmento XY marcado desta forma, no diagrama de uma máquina síncrona, quer seja motor ou gerador, tá? Paralelo a VT, ele indica, ele representa a quantidade de potência ativa que esse gerador está fornecendo à barra nesse momento, o que esse motor está consumindo da fonte nesse momento. Olha que coisa sensacional. Perfeito? Isso é bacana demais, né? E veja bem, usei o triângulo XYZ como referência inicial, um triângulo retângulo em Y, tá? Pois é, mas nós temos um outro triângulo retângulo aqui, o triângulo OYX. O triângulo OYX também retângulo em Y, só que agora a hipotenusa é FR, força magnetomotriz do rotor. Então vou te fazer um outro pedido. Vamos projetar no mesmo segmento XY a força magnetomotriz do rotor. Isso mesmo, o FR, essa hipotenusa aqui. Projetar no segmento XY agora, o mesmo segmento, só que eu mudei o triângulo retângulo e a grandeza que eu desejo projetar. No primeiro, eu projetei a hipotenusa, força magnetomotriz de reação da armadura, para o triângulo XYZ. Nesse agora, quero projetar a hipotenusa, força magnetomotriz do rotor no triângulo OYX. Perfeito? Ora, se aqui XY é cateto adjacente a θ, eu percebo que o XY é cateto oposto a deltinha. No triângulo de baixo, pera ainda, cateto oposto lembra? Seno. Então, olha bem, eu vou até mudar a cor do pincel. Eu posso afirmar, então, que o meu segmento XY também vale FR vezes seno do ângulo de carga? Perfeitamente. Hipotenusa, cateto oposto me dá seno. Ora, eu poderia, então, dizer que isso também vale 1 vezes força magnetomotriz do rotor vezes seno do ângulo de carga? Poderia, tá? Agora, que 1 é esse? Para mostrar para você, porque o 1, sendo o elemento neutro da multiplicação, eu posso colocá-lo na equação que ele não vai alterar o processo, não vai alterar o produto, tá? Só que o 1 é constante. Então, será que eu posso afirmar que isso aqui seria uma constante K, duas linhas, vezes FR, vezes o seno de deltinha? Perfeito. Isso aqui representa o nosso segmento XY. Também, tá? Também. Pois é, e num raciocínio muito análogo ao feito para a potência ativa. Vamos na equação de conjugado? Vamos lá. Menos, sabidamente, um sinal muito mais cognitivo e intuitivo. Aliás, se você até sabe o significado dele, eu convidei vocês várias vezes até para tirá-lo dessa equação, não alterem nada, tá? Agora, o π sobre 2 é uma constante matemática. O p sobre 2 ao quadrado, ao cubo que for, é uma constante construtiva. Agora observem, fluxo resultante estator-rotor. Ora bolas, se VT é constante, tanto no motor
quanto no gerador, só tem uma justificativa eletromagneticamente plausível aqui. Qual? É que 90 graus adiantado dessa tensão vai estar o fluxo que eu produzo. Espera ainda, se essa tensão é constante, eu estou em regime síncrono de velocidade, o fluxo resultante tem que ser constante também. Então, constante matemática, constante construtiva, constante pelo fato de VT ser constante. Então, espera ainda, você está dizendo que eu posso pegar todo esse pool de informações aqui e propor uma outra constante? Sem dúvida. E reescrever a equação de conjugado, quem sabe desse jeito, uma constante K, 3 linhas, vezes FR, vezes o seno do ângulo de carga. Cabível? Perfeitamente. Isso aqui é um pool de constantes, ó. Π sobre 2, P sobre 2 o próprio fluxo resultante, uma vez que VT está constante. Então, que coisa interessante. Então, peraí, como aconteceu com a equação de potência ativa e a projeção XY, na equação de conjugado está acontecendo algo semelhante também com a projeção sobre XY. Fiz questão de colocar aqui um K 2 linhas e aqui um K 3 linhas, para dizer que são constantes, mas são diferentes entre si, mas em cima constantes. Dê uma olhadinha nessa expressão aqui, K 2 linhas FR sendo de carga, K 3 linhas FR sendo de carga. Aquela história, né, gente? Para transformar equivalência, né, proporcionalidade em congruência, basta buscar uma relação entre essas constantes K. Ou seja, estou tentando mostrar para você que o nosso segmento XY ele também é proporcional ou equivalente ao torque que essa máquina desenvolve. Senhores, matemática, pela propriedade da identidade, eu posso afirmar que o segmento XY em azul, ele é exatamente igual a ele mesmo, que é o segmento XY em preto. Só que tem um detalhe, o segmento XY em azul se equivale à potência ativa, o segmento XY em preto se equivale a conjugado. Então o que nós acabamos de provar? Usando os fasoriais, em ambos os casos, que numa máquina síncrona, no motor ou no gerador, mexeu em potência ativa, você mexeu em conjugado. Mexeu no conjugado, você mexeu na potência ativa. Unha e carne, não dá para separar. Então, de fato, o que já é sabido a longa data, isso apenas nos deu um pouco mais de traquejo, um pouco mais, né, de envolvimento com os fasoriais, só para que a gente possa começar, numa fase ainda embrionária, insisto, a perceber a capacidade de informação que essa ferramenta possui. Provamos, eu diria, com muita tranquilidade até, que de fato, aqui também, motor ou gerador, potência ativa e conjugado são grandezas proporcionais. Bom, estamos agora a um passo de resolver o nosso teorema. E olha que coisa interessante, tá? Eu vou colocar aqui, ó, para não perder espaço do nosso quadro. O que é isso? A nossa famosa máquina síncrona. Bom, ela tem como entrada a potência mecânica, que é o nosso regulador de velocidade, a corrente de estação, que é o nosso regulador de tensão. Se ela está ligada à barra, então ela tem como saída apenas potência ativa e potência reativa, uma vez que tensão e frequência deixaram de ser saídas da máquina para passar a ser constantes da barra. Pois muito bem, vamos lá? Olha o texto do nosso teorema. Uma máquina síncrona. O que eu posso dizer de uma máquina síncrona? Que a nossa equação de conjugado é genérica, é geral, é abrangente, ela está aqui. Tá? Então, eu poderia, quem sabe, sintetizar tudo isso em cima dessa equação, sem dúvida. Uma máquina síncrona, está lá. Agora, ligada a um barramento de potência. Aliás, até antes disso, eu até poderia sugerir uma boa simplificação nessa equação de conjugado. Quer ver? Daqui eu vou pular para cá, ó, só para uma questão de espaço físico. Se eu estou ligado, se isso é uma máquina síncrona, uma máquina rotativa, onde há conversão eletromecânica de energia, eu já posso fazer isso aqui, eu pegar essas duas primeiras constantes matemáticas e construtivas, e ó, K, fluxo resultante, estator-rotor, força magnetomotriz do rotor, seno do lado de carga. Tranquilamente, já poderia fazer isso daí, tá ok? Tá? Agora continuo. Numa máquina síncrona, tá lá. Agora, ligada a um barramento de potência finita. Pera ainda, se ela está ligada a um barramento de potência finita, além das constantes matemáticas construtivas, o fluxo resultante tem que ser constante também. Por quê? Porque se ela está ligada à barra, VT é constante. E se VT é constante, gente, eu não posso contrariar a lei de Faraday. Meus fasoriais, por mais mal traçados, por mais fora de escala, sem recursos nenhum que eu esteja trabalhando aqui, eu não posso contrariar uma lei dessa. Se VT está aqui e aqui, é porque com certeza 90 graus elétricos adiantado dessa tensão. E repito, insisto, tem a máquina quantos polos ela tiver, porque deltinha elétrica é P sobre 2 deltinha mecânico, eu vou ter o fluxo resultante também constante, pela constância de VT. Então, olha, se eu estando na barra, esse fluxo é constante, eu posso somar essa constante de barra
a essa constante construtiva e matemática. Então, o conjugado seria uma constante K' vezes a força magnetomotriz do rotor vezes o centro de carga. Então, em uma máquina síncrona, ligada a um barramento de potência infinita, e com excitação constante, se a excitação estiver constante, meu amigo, chova canivete. Aconteça o que acontecer, eu não mexi na corrente de campo, o módulo da força magnetomotriz do rotor não pode variar. Então, pera ainda, se eu estou com excitação constante, eu estou dizendo para você categoricamente, com todas as letras, que a força magnetomotriz do rotor também será constante? Sem dúvida. Então, eu posso associar a essa constante K' essa outra constante aqui, que está um K, 2 linhas, vezes seno de deltinha. Agora, olha isso aqui. Olha onde nós chegamos. Em uma máquina síncrona, ligado a um barramento de potência infinita e com excitação constante, o conjugado vale quanto? Uma constante K vezes o seno de quem? Do ângulo de carga. O ajuste de deltinha, o ajuste do ângulo de carga, a variação do ângulo de carga ou do deltinha, mas o conjugado não é potência ativa? Então, peraí, então significa o quê? Que de fato, se eu estou ligado à barra com excitação constante, qualquer variação de potência ativa e conjugado se farão sempre no ajuste de quem? No ajuste do ângulo de carga, que está definido. Aliás, gente, claro, né? O que significa essa vazão a mais de água mostrada pelo deltinha? Porque de quanto a referência adiantou? De quanto mais água você jogou na ponta do eixo para adiantar o rotor e jogá-lo numa velocidade pelo menos momentânea, além da síncrona, para que o conjugado entrasse impedindo essa aceleração, a máquina oscilaria pendularmente, cravaria a velocidade síncrona outra vez, mas indicando o quê? Todo esse excesso de água que você jogou na ponta do eixo, e excesso de quem? Aquela quantidade de vazão acima da necessária para que a máquina pudesse girar a 60 Hz e suprir suas perdas rotacionais, ventilação e atrito. A mesma coisa aqui, se você fechou, o rotor ficou para trás, perdeu velocidade porque perdeu torque, não tem torque nem para girar 60 Hz e suprir suas perdas. Então, essa abertura indica exatamente isso, que a quantidade de potência elétrica que eu vou ter que jogar na máquina para compensar a perda de água, uma vez que você fechou um pouco mais as comportas. De fato, em uma máquina síncrona, ligada a um barramento de potência infinita e com excitação constante, as variações do conjugado e da potência ativa se fazem via quem? O ajuste do ângulo de carga. Sabe qual é a grande conclusão disso, senhores? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? É claro que, afinal de contas, você já percebeu isso, você não é bobo, que esse triângulo que eu vou chorar aqui, o nosso famoso triângulo XYZ, seja no gerador, ou seja no motor, ora bolas. Se o XY representa a potência ativa, quem será o nosso segmento YZ, hein? Com certeza a potência reativa. E o nosso segmento ZX, a potência aparente. Então, peraí, você está querendo dizer para mim, então, que o nosso triângulo XYZ, em ambas as máquinas, representa o triângulo de potência do equipamento, mas sem a menor dúvida. Então, sendo assim, olha o que eu vou dizer. Evidentemente, quando esse XY se movimenta, quando ele XY muda de valor, porque o deltinho pode mudar em função de mais ou menos vazão, tá? O grosso, o grande percentual, a variação proporcionalmente maciça se dá em cima de quem? Com certeza da potência ativa. Tá? Eu não vou dizer para você que não sobra alguma coisinha para reativo, sobra, mas muito pouco, eu diria às vezes quase insignificante. Então, conclusão, se eu quero fazer aportes, variações ou ajustes de potência ativa em uma máquina síncrona, qualquer que seja o modo operacional, singelo, isócrono ou ligado à barra infinita, eu devo mexer aonde? Na entrada potência mecânica. Para quê? Para ter ajustes de correções de potência ativa. Tá legal? Coincidência ou não, uma entrada potência mecânica faz link fortíssimo com a saída potência ativa. Se eu pretendo fazer ajustes, aportes, correções, alterações de potência ativa em uma máquina síncrona, eu mexo aonde? Entrada potência mecânica da máquina. Bacana, não é verdade? Coisa que eu presumo você também já sabia, ou pelo menos tinha essa intuição, tá? Sem querer ser, profeta do não acontecido ainda, ou do acontecido, quem sabe, 2 entradas, 2 saídas. Se uma das entradas faz um link muito forte com a saída potência ativa, eu diria até por exclusão, não é verdade? Quem faz link com quem? Com quem a corrente de estação vai fazer link? Evidentemente com a potência reativa da máquina. Aliás, coisa que foi dita aqui no início, no primeiro vídeo aula sobre máquina síncrona, falando das incríveis alternativas, e a probabilidade operacionais que essa máquina apresenta. A chance de você, ao atuar na corrente de estação, poder fazer compensações de reativo com essa máquina. Imperdível o nosso próximo módulo, tá certo?
verificar de fato essa coerência, essa convergência entre quem? Entre a entrada, corrente de estação e saída potência reativa. Só para deixar você com água na boca. A máquina síncrona é o único equipamento que pode trabalhar desenvolvendo potência ativa e conjugado eletromagnético constantes, porém apresentando na armadura corrente de característica indutiva, resistiva ou capacitiva, de acordo com a atuação do seu regulador de tensão ou entrada corrente de excitação. Cenas do próximo episódio. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem em casa, saúde e paz.